Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Cruzeiro, que venceu ontem o time do Fluminense e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do Cruzeirão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Olha, ontem o Cruzeiro venceu o Fluminense, que todo mundo, né? A imprensa brasileira, olha o Fluminense, ó, menos, hein? Calma, hein? Devagar, hein? Olha, porque o Palmeiras disputou o Mundial, oitavo colocado. Ah, porque o Flamengo perdeu pro Chelsea. Ah, o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, com 3 jogadores titulares do Paris Saint-Germain. Já perdeu, né? Já empatou contra o Vitória. O Palmeiras já empatou contra o Mirassol, né? O Fluminense perdeu de 2-0. Tomou um chocolate do Cruzeiro, que, por sinal, quem contratou os jogadores do Cruzeiro? Tem muita gente que não gosta do Alexandre Matos. E tá tudo bem. Ó, o que o Alexandre Matos fez do América? O que o Alexandre Matos fez do Palmeiras? O que o Alexandre Matos fez do Cruzeiro? Quem contratou esses jogadores todos foi o Alexandre Matos. Só que não deu certo no começo, foi uma pressão em cima do Cássio, Gabigol perdeu a posição, trouxe o Caio Jorge, esse menino que já tem 12 gols, já é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que, por sinal, o maior jogador da história do Cruzeiro chama-se Dirceu Lopes. Não é o Tostão, não. Não é o Tostão, não. O Tostão é o segundo. O primeiro é Dirceu Lopes. E o Cruzeiro candidatíssimo ao título. Coisa que nós não falamos, que a gente sempre fala que é o Flamengo. O Cruzeiro não quer uma liderança limitada. 11 anos depois, ele volta ao topo da tabela da Série A. Bateu o Fluminense de Renato Gaúcho por 2-0 no Maracanã, na despedida do John Arias. E a equipe do Leonardo Jardim vai bem demais no campeonato. Segue o líder, segue o líder, Era o reencontro dos tricolores com a equipe depois da épica campanha na Copa do Mundo de Clubes e também a despedida do ídolo John Arias, vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra. Mas do outro lado tinha um time com fome de liderança, Cruzeiro de Leonardo Jardim. E após cobrança de escanteio do camisa 10, Fabrício Bruno subiu sozinho para abrir o placar aos 29 minutos. 5 minutos depois, Matheus Pereira bateu cruzado e Caio Jorge apareceu para fazer o segundo, o 12º do artilheiro do Brasileirão. Na melhor chance do Flu na etapa inicial, Arias cruzou para Soteldo, que dominou e chutou por cima. Desempenho abaixo do esperado, que fez com que a equipe fosse para o vestiário sob vaias. Assistimos o Cruzeiro jogando no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. No segundo tempo, o Fluminense não teve outra alternativa. Foi pra cima. Nesse lance, os tricolores pediram pênalti de Cauã Prat em John Arias. A Raposa ainda contou com a sorte. Thiago Silva, Lima e Freitas, já no último lance da partida, pararam na trave. Festa celeste no Maracanã. A maioria dos nossos jogadores, porque eles estão conseguindo dentro de campo mostrar realmente o seu valor. Vitória que valeu a liderança do Brasileirão para o Cruzeiro e que quebrou uma longa escrita de 17 anos sem derrotar o Fluminense aqui no Maracanã. A gente sabe que os 3 favoritos é Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente vem trabalhando no dia a dia para a gente colher os resultados. Tem muito campeonato pela frente, tem muita água a passar debaixo da ponte, então é jogo a jogo. Enquanto o tricolor perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados. E daqui pra frente vai ter que seguir adiante sem o craque do time, que foi homenageado após o apito final. Era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho e a vida segue. Agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. Ah, como ele muda, né? Quando ele não ganha, ele é sério, aí perde aquele ar, brincalhão, aquela coisa. Mas tá bom, calma. Vou pensar no Fluminense só na Copa do Brasil, né? Porque o líder é o Cruzeiro, chegou aos 30 pontos, ultrapassou o Flamengo, com uma vitória muito bem construída na primeira etapa, fez o resultado. Tem o artilheiro do campeonato, o Caio Jorge, que está passando pela melhor fase desde que retornou ao Brasil. Edu Dracena, o Cruzeiro está bem, é candidato sim ao título, mostra um futebol sólido, de boa marcação, ataca quando é preciso, goleou o Grêmio na última rodada. Tá daquele jeito, hein? Tá jogando demais e pega o Juventude.
Renata, o Cabuloso está bem dentro e fora de campo, né? Você vê a consistência que o Cruzeiro teve ontem no jogo. Foi um jogo inteligente do Cruzeiro. O que fez? Claro, fez um gol de bola parada, né? O Fabrício Bruno subiu ali sozinho. Mas no segundo gol você vê a rapidez da defesa chegando no ataque com a roubada de bola do Fagner, colocando para o Matheus Pereira e depois Caio Jorge vindo fazendo facão e fazendo o segundo gol. E no segundo tempo só administrou o jogo. Mas o Fluminense jogou muito bem, na minha opinião, Renato. É que o Cruzeiro está hoje num nível de consistência, de concentração e de vontade dos jogadores que é impressionante. Você vê os jogadores rápidos, jogadores fortes, e não está dando espaço para os adversários. E também está contando um pouco a sorte, porque 2 bolas na trave, aquela coisa toda. Mas isso é mérito também do que o Cruzeiro vem fazendo nessa temporada. Então, parabéns para a diretoria, parabéns para o treinador que acertou o time, né, porque era um time onde que muito se falava de jogadores, não estava comprometido, e hoje você vê o comprometimento de todos os jogadores dentro do campo. Cruzeiro é candidato ao título mesmo? Eu sei que estamos apenas chegando na 15ª rodada, mas já dá para falar isso, Rona? Menina Renata, o maior de Minas, está num caminho bonito e com um time que tem uma espinha dorsal espetacular. Ontem eu fiquei com saudade do Fagner, sabia? Jogou muito bem o Fagner, e mais magro, hein? Então, mas eu gostava daquele Fagner que... Ontem ele foi mais inabilidoso, mais tranquilo. Mas ganhou. Então, senti... E pra você ver, Renato... Eu senti saudade de você, Fagner. E o Gigante, que agora você tá todo Hugo, né? O Gigante, você não tinha que ter tomado cartão ontem, Gigante. Era domingo contra o Juventude pra tomar um cartão e você ficava fora no jogo contra o Corinthians. Pô, Gigante, pô! E para você ver um menino de 16 anos jogando de lateral esquerdo, Renato, para você ver a consistência, assim, qualquer um que entra hoje na equipe do Cruzeiro sabe o que tem que fazer. E o Cauã Prates, um moleque revelação ali do Cruzeiro. Mas você sentir saudade do Fagner é a traição com o Mateuzinho. Aí, por que você não vai pro inferno logo na sexta-feira à tarde, hein, velho? Oh, sai fora, velho. Ele não vai jogar contra o São Paulo. Ele tomou o cartão. O Ceará tomou o cartão, vai ficar fora. Mas eu tenho... Ó, Fagner, pra você. Que isso, pô? Imagina o Mateuzinho vendo isso. Fagner é o cara. Que isso aí? É traição. Cara, eu ficaria chateado vendo você falar isso aí. Você pode ficar chateado que você não ganha nem em casa. Eu vou ficar chateado também. Pronto. Bom, eu quero falar também do Fluminense, que tinha... Primeiro... Volta dos Estados Unidos com moral, fazendo uma campanha linda. Eu pensei que ia lotar, que ia ser uma festa, porque o outro elemento era a despedida do John Arias. E é um jogador que, na minha opinião, ele faz toda a diferença, leva esse time nas costas, fará muita falta para a equipe do Renato Gaúcho. Então, sim, o Fluminense é outro que vem bem do Mundial, mas vai ter que se adaptar agora no Clássico diante do Flamengo. Mas se tem uma coisa que o Renato Gaúcho é bom, Renato, é exatamente nessas questões de trabalhar em cima de dificuldades. A gente vê isso, trabalhos que ele fez no Grêmio, por onde ele passou. Momento de dificuldade, ele deu a volta por cima, ele encontrou peças. Então o Renato, ele consegue ter um elenco em suas mãos, né? Ele não é aquele cara que ele trabalha com grandes jogadores, não é aquele cara que pede grandes jogadores, até porque quando ele vai, ele enfrenta realmente essas dificuldades. Então o time do Renato Gaúcho às vezes perde uma peça, lógico que nós estamos falando do John Arias, que é o principal jogador do Fluminense, mas pode ter certeza que ele vai encontrar uma outra maneira do Fluminense jogar, porque ele é muito competente, é um cara muito inteligente nessas armações da equipe dele, e o Fluminense até o final do ano vai continuar competindo e também sendo um dos favoritos a estar ali nas primeiras colocações. E ontem o Renato até falou sobre o empresário do Serna, que estava pressionando, queria ver o seu jogador atuando mais vezes. Ele deu uma resposta direta na coletiva, hein, Edu? Direta porque é a última vez. Não vai ter mais a próxima, né? Então já mandou recado para todos os empresários dos jogadores ali do Fluminense. E eu acho que tá certo. Eu acho que você não tem que ficar falando fora de campo. O jogador tem que mostrar dentro do campo. Às vezes, de repente, o jogador nem tá sabendo o que o empresário vai falar, e aí acaba colocando a culpa no jogador. Mas o Renato tá certo, como o Cecinho falou. Acho que o Renato é um grande treinador. É um jogo onde que enfrentar o Cruzeiro não é fácil, por mais que jogando dentro de casa, a despedida do John Arias. E agora tem um Flamengo dentro de casa, que é onde que ele pode conseguir os 3 pontos. E para você ver, Renata, com os times que jogaram a Copa do Mundo lá, a dificuldade que está tendo nesse retorno. Não sei se de repente é o mental, é o cansaço. Então a gente tem que rever para que as coisas não tendem a
acumular mais pra frente. Você falou que era o dinheiro? Que o bolso tá cheio. O bolso cheio, os caras... Demonstra que o Campeonato Brasileiro... o mental também funciona. Fome, o mental demonstra que o Campeonato Brasileiro é mais forte que a Champions League. Quê? Xixi não tá bem hoje, não. Os times brasileiros mandaram taca nos europeus. Chega aqui... não consegue jogar. O grandão empata com o Mirassol, sinal que o Campeonato Brasileiro tem essa grande dificuldade. Mas o Botafogo também empatou com Vitória em casa. Então, o Campeonato Brasileiro é disputado, não adianta. O Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro. Ontem, Nath, grande vitória com o Fabrício Bruno, com o Caio Jorge, que é o artilheiro do Brasileirão. Pois é, grande dia para os cruzeirenses. O Cruzeiro alcançou a liderança isolada do Brasileirão, está 3 pontos à frente do Flamengo, 3 pontos à frente também do Bragantino. Caio Jorge com a liderança isolada. Matheus Pereira sendo o garçom desse time, né? 2 jogadores que chegaram a ser muito questionados pela torcida. O Cruzeiro quase perdeu o Matheus Pereira no início desse ano. Ele teve um início de ano tumultuado ali, uma relação meio estremecida com a torcida. Não foi negociado e agora é um dos grandes destaques desse time. A gente tem que falar também do trabalho do Leonardo Jardim, que mudou o Cruzeiro. O Cruzeiro que no início do ano não conseguiu se classificar para as finais do Mineiro, foi eliminado da Copa Sul-Americana ainda na primeira fase, foi eliminado com antecedência, teve uma virada de chave com o treinador e vem apresentando um bom futebol, chegando à liderança. Porém, o Léo Jardim, ele isola um pouco esse possível favoritismo do Cruzeiro. Ele diz que trabalha jogo a jogo, como a gente pode ouvir agora. Uma primeira parte em que fomos nós que criamos as melhores oportunidades de gol, 1 ou 2 boas intervenções do Fábio, e na segunda parte, pela qualidade do Fluminense, a perder 2-0 em casa, teve uma reação. Nós tivemos uma postura mais defensiva e mais equilibrada do que o habitual. O adversário podia ter feito um gol, mas a vitória é mérito dos jogadores do Cruzeiro. Não me incomoda a posição que eu estou na tabela, o que me incomoda é nós pensarmos que temos um jogo daqui a 2 dias, com um Juventude que precisa de pontos, um Juventude que está muito mais fresco do que nós e que nós temos que encher o Mineirão para conseguir os 3 pontos. A gente sabe que os 3 favoritos é Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente vem trabalhando no dia a dia para a gente colher os resultados. Tem muito campeonato pela frente, tem muita água a passar debaixo da ponte, então é jogo a jogo. Pois é, a gente ouviu também o Fabrício Bruno que fez o primeiro gol do Cruzeiro na partida de ontem. E outro destaque foi o menino Cauã Prates, ele tem apenas 16 anos, estreou na lateral cruzeirense, né? O Kaique não pôde estar, era até uma dúvida que a torcida, que a gente tinha durante a semana sobre quem estaria no lugar do Kaique. Cauã Prates com 16 anos estreou, Léo Jardim avaliou o garoto também, disse que se com 16 anos ele deu conta, com 20 anos ele vai dar muito mais para não apressar as coisas, para não criar uma pressão desnecessária em cima do garoto, mas foi sim um dos grandes destaques da partida de ontem, onde o Cruzeiro alcançou a liderança do Brasileirão, Bruno. E a gente vai falar sobre isso, até porque a área era a zona ali do campo do Arias. Sim. Não é isso? Sim. Um batendo com o outro. E ontem, né, Cícero, foi justamente a despedida do John Arias, mais de 46 mil pessoas lá no Maracanã, e viram o Cruzeiro abrir vantagem no primeiro tempo, e depois toda aquela pressão do Fluminense, mais de 70% de posse, 500 e tantos passes trocados, mas o Flu não conseguiu vencer, né? Agora, olha só esse número que interessante. Os times com a menor posse de bola no Campeonato Brasileiro. Então tem ali o Ceará, o Vitória, o Grêmio e o Cruzeiro, que é o líder do campeonato e está entre as 4 equipes que menos ficam com a bola na competição. É um time que não gosta de ter a bola, Dom? Qual que é a característica do time do Cruzeiro? Sabe ser muito vertical. Você olha o gol do Caio Jorge, é exatamente isso, né? A recuperação ali do Fagner, Matheus Pereira e Caio Jorge. Rapidamente já constrói a chance e é um time que adquiriu isso muito com o Leonardo Jardim, né? Um time que morde muito sem a bola, então que define as jogadas muito rápidas. Então é mérito, é ponto de vista estratégico. Até antes, por exemplo, ano passado, a gente destacava muito o Fortaleza, por exemplo, que era sempre a pior posse de bola do campeonato e sempre muito letal quando era vertical. E o Cruzeiro tem muito disso, mas como a gente destacou na primeira hora, a gente tá falando de outras virtudes, né? Jogo aéreo, a situação de bola parada, por exemplo, no gol do Fabrício Bruno, o bom entendimento do Caio Jorge com o Matheus Pereira. Então, um time muito bem treinado pelo Leonardo Jardim, mas eu acho que essa verticalidade tem sido a grande marca.
Não, a imagem ali só do Caio Jorge, cara. Porque o Caio Jorge, o Freitas tinha certeza absoluta que o cruzamento iria vir no segundo pau e o Matheus Pereira consegue dar o passe por baixo da perna do marcador e o Caio Jorge se antecipa. O equilíbrio também, né, Bruno? Essa questão da posse de bola que você disse. É o time que está sendo muito assertivo nas finalizações também, contando com um grande artilheiro, mas é o equilíbrio também do sistema de jogo. Tudo bem, foram 3 bolas na trave depois que o Fluminense cresceu de produção. O Cássio também, que a gente falava aqui, que passou, enfim, por um momento delicado, né? E agora o Cássio também conseguindo ali executar boas defesas. Mas é o equilíbrio do sistema de jogo que o Leonardo Jardim conseguiu levar para esse time do Cruzeiro. Ora com o Fagner na lateral direita, ora com o William na lateral também, o próprio Kaique, enfim, agora o Cauã surgindo, o garoto, muito novo. Os jogadores no meio campo, o Romero, que a gente falava que o Romero ficava sobrecarregado, sendo o único volante, basicamente, naquela tentativa ali de um quarteto, né? Com o Dudu, com o Gabriel, o próprio Marquinhos, aberto em alguns momentos, porque na ocasião o Caio Jorge ainda preterido, né? E o Lucas Romero ficava mais sobrecarregado nessa parte da marcação. E agora não. Tem o Lucas Silva, que também subiu de produção com o sistema, com a dupla, o Christian sendo esse motorzinho que a gente já esperava no meio-campo, mas também indo pelo lado direito. Enfim, o encaixe das peças funcionando com o Leonardo Jardim da forma que ele queria que o time jogasse. Acho que esse é o ponto principal. Que o Leonardo Jardim chega, tem as convicções dele, mas ele teve que bater de frente. Ele teve que bater de frente com os caras, né, que estavam lá e também com o sistema de jogo que já estava basicamente ali enraizado nesse time do Cruzeiro. Então ele bate de frente, troca as peças, ele testa o Marquinhos, testa o Wanderson também, em diferentes lados, em diferentes funções. E ele acha esse equilíbrio com esse meio campo, com esses 3 jogadores à frente, justamente para proteger o Matheus Pereira, que é o talento do time, e o Caio Jorge também. E tem ainda uma outra questão, e não é de hoje no futebol brasileiro. Até, eu acho que, se não me engano, o primeiro time que foi campeão assim, que eu tô lembrando aqui, foi o Corinthians, de 2017, talvez até o Palmeiras de 16, que é você abrir o placar cedo. Sim. Quando você abre o placar cedo, e essa é uma característica do futebol brasileiro, você não precisa mais ter a bola. Os jogos são tão equilibrados que é natural que a equipe que abra o placar cedo recue. Então foi que o Cruzeiro não precisou ter a bola no segundo tempo ontem, quando já tinha 2-0. Lembra o jogo Cruzeiro e Palmeiras? O Cruzeiro fez 2 gols em 5 minutos. Sim, logo durante no início, 85 minutos o Palmeiras ficou com a bola. Quem perdeu o início do jogo, perdeu o jogo, né? Exato. Porque foi logo no início mesmo, já tinha acabado ali a partida. Então o mérito é você ser intenso no começo e aí ali você ter vantagem. E aí você também demonstrar muito repertório, porque para você, dentro do que gosta o Leonardo Jardim, marcação alta, abre o placar, se você vai sustentar essa vantagem, você vai baixar essas linhas. Então você tem que saber jogar de diferentes formas. Esse jogo vertical funcionando, eu acho que também é determinante justamente para você atrair seu adversário e envolvê-lo. Então acho que o Cruzeiro tem casado muito com isso que você está falando, com a estratégia que pode ser determinante numa questão do Campeonato Brasileiro. E até dentro desse contexto, até trazendo um pouquinho para fora do campo, acho que foi importante também o Pedrinho se situar dentro da mentalidade dele, de recalcular a rota. E aí não é só elogio, mas é elogio em relação ao erro que ele tinha cometido. Eu acho que é entender, acho que não era muito por esse caminho, deu autonomia para o Leonardo Jardim, conseguir reconsertar a coisa, é lógico, com bastante dinheiro, com um grande investimento de jogadores que já estavam lá, como o Caio Jorge, outros que chegaram depois, como o Christian, que acho que foi uma grande contratação. É um Cruzeiro que enxergou o caminho, recalculou a rota. Sim. Soube recalcular a rota, acho que também tem esse mérito também de não ficar dando murro na ponta da faca, sabe? E aí conseguir colher os resultados, pelo menos, que tem colhido até agora. E você vê até nesse sentido, o Matheus Pereira quase deixou a equipe. Sim. Exato. O próprio Caio Jorge estava sendo, não é, Jailson? Aliás, ainda está sendo falado, né? Então, eu ia falar sobre isso, a questão do Caio Jorge. Porque muito do estilo de jogo que você levantou, de menos posse de bola, de marcar logo cedo e ter a opção de contra-ataque, casa muito com o estilo do Caio Jorge. Porque o Caio Jorge não é aquele centroavantão com pouca mobilidade. É um cara que tem muita facilidade em atacar o espaço, tem qualidade técnica pro drible e tem muita confiança na finalização. Então, é muito do esquema. Se acontecer do Caio Jorge sair,
Pra mim o Cruzeiro vai perder muito. E perde muito da forma que ele tá conseguindo jogar. Ele ainda pode sair, Pode sair. Ele pode sair. Ele revelou ontem questão de propósito e tudo mais, mas que ia deixar com a diretoria. Só que é o estilo de jogo, ainda mais com o Matheus Pereira, porque ele vai potencializar o Matheus Pereira. Muito, né? Ele potencializa, por exemplo, o Fagner, que gosta de dar essas quebradas ali, né? Aquele passe lateral, o Christian, a mesma coisa. Então, enfim... por exemplo, o Bolassi não vai ter essa característica de atacar. O Gabigol até tem essa característica de atacar o espaço, mas não é igual o Caio Jorge, por exemplo, num contra um. Num contra um, o Caio Jorge vai driblar, vai tirar para os dois lados, vai finalizar com os dois lados, tem o jogo aéreo. Então tem uma diferença considerável. Então, caso aconteça do Caio Jorge sair, para mim o Cruzeiro perde bastante. O Cruzeiro, no início da temporada, ele não era apontado como um favorito ao título, né? Até porque era outro trabalho, a própria sequência no Mineiro não foi boa, né? Na Sula e tal. Era apontado para a Sula. Era apontado para a Sula. Pelas contratações. É verdade. Falamos aqui. É verdade. Aí caiu da Sula de maneira vexatória, mas caiu, aí o Jardim falou que também não queria mesmo. Né? Depois. Mas aí tudo bem, aí ele se colocou como um dos candidatos ao título brasileiro e hoje ele é o líder. Ele é aquele time que aparece que vocês acham que vai ser momentâneo ou não? Ele tem elenco e tem trabalho para ficar nessa disputa? Eu não sei se vai ser campeão, mas para mim é time para lutar pelo título até o fim. Acho que não só pelo momento, estar empolgado, eu acho que tem elencos com mais opções do que o Cruzeiro. Pode citar o exemplo do Palmeiras, do Flamengo. Você tem um Botafogo que é atual campeão, mas que tem também muitas mudanças. Mas acho que o Cruzeiro tem que ser encarado como um candidato ao título. E eu acho que o Leonardo Jardim está super certo em fugir desse discurso. Acho que talvez o Bruno também. Exato. Falou logo. Eu nem acho que eles acreditam naquilo que eles falaram, mas eu acho que eles têm que falar publicamente. Acho que eles estão cobertos de razão nesse sentido. Porque, além do bom futebol que tem sido apresentado, acho que o time está bem coeso. É aquele aspecto que eu tinha mencionado mais cedo. Você lembrou do calendário, não ter a Sul-Americana, acho que isso pode ser um ponto determinante. Ele tem que pelo menos saber aproveitar isso, né? Exato. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Cruzeiro que venceu ontem o time do Fluminense por 2-0, com direito a gols de Fabrício Bruno e Caio Jorge, né? Em 5 minutos, o Cruzeiro fez o placar, fez o resultado e agora tem 30 pontos, né? 3 pontos à frente do segundo colocado, né? O Cruzeiro que agora é líder da competição, né? Lembrando que o Cruzeiro agora vai enfrentar o Juventude domingo, né? Nos seus comandos em casa, e na quarta-feira vai até São Paulo enfrentar o time do Corinthians. Então o Cruzeiro tem aí uma sequência para se estabilizar, né? Se permanecer aí na liderança. Lembrando que o segundo colocado tem um jogo a menos, mas o Cruzeiro tem que fazer o seu papel, tem que fazer o seu dever de casa, porque aí, querendo ou não, ainda tem um confronto direto entre o primeiro e o segundo colocado, né? Que é a partir do dia 1º de outubro, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação aí do time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que assumiu a liderança, agora focar no decorrer do campeonato. O Cruzeiro que tem deixado a mídia em choque, né? A mídia se rendendo aí o time do Cruzeiro, ao futebol do Cruzeiro, que isso aí é muito importante. O Cruzeiro está jogando muito bem. O Cruzeiro muito diferente do Cruzeiro do ano passado. É um Cruzeiro agora, né, mais ofensivo. É um Cruzeiro agora que a gente, querendo ou não, tinha quase certeza que o Cruzeiro iria vencer o Fluminense, né? Não é um jogo que o Cruzeiro iria jogar fora de casa e o Cruzeiro vai para empatar ou se não segurar um resultado, né? Mas não, o Cruzeiro jogou, né? A gente já sabe que o Cruzeiro tem grandes chances de vencer, mais também com essa que o primeiro colocado tinha perdido. Então o Cruzeiro ia com um gás a mais para esse jogo e acabou isso aí, né? O Cruzeiro foi com um gás a mais e venceu aí por 2-0. Lógico, fez o resultado ali e depois ficou só administrando, porque sabe que os próximos jogos também serão bem complicados aí para o time do Cruzeiro. Mas aí, o que é que vocês acharam dessa vitória do time do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.